Olá, meus amigos e amigas, hoje nós estaremos dando continuidade à nossa terceira aula. Nós estamos refletindo sobre o tema A Teoria do Pensar em Wilfred Bion. Na primeira aula, nós falamos sobre Freud e Klein e sobre como eles entenderam, como eles desenvolveram a teoria do desenvolvimento humano. Logo na sequência, nós falamos um pouco sobre o Winnicott, para darmos uma introdução ao pensamento de Bion, fazendo uma comparação. Hoje nós estaremos na terceira aula. Nós estaremos falando sobre os elementos beta e também as identificações projetivas, que Bion vai falar sobre a origem do pensamento. Então nós falamos que, primeiramente, o pensamento dentro da teoria bioniana é que tem origem na frustração. O bebê instintivamente busca o seio e, ao não encontrar, ele produz um proto-pensamento. E esse proto-pensamento, ele vai abrir espaço para a produção de elementos alfa, que, na sequência, vai dar origem ao pensamento. Então, Bion chamou essa de função alfa. A função alfa é quando tudo transcorre de acordo com aquilo que vai levar à origem do pensamento. Que o Bion, então, fala dos elementos beta. Os elementos beta é o oposto da função alfa. Veja, se na função alfa, a frustração que o bebê tolera, essa frustração, e ao tolerar a frustração, ele vai produzir elementos alfa, o oposto é justamente quando o bebê não tolera essa frustração. Aí ele vai lançar identificações projetivas. Então veja o que Bion vai falar sobre os elementos beta. São experiências sensoriais primitivas e caóticas que não puderam ser pensadas. Por que não puderam ser pensadas? Porque não houve capacidade de tolerância para a ausência do seio. E ao não encontrar o seio, e não ter capacidade para tolerar a ausência do seio, o bebê lança massivamente identificações projetivas, que é a cisão, aquela sensação corporal experimentada de forma má, que o Bion vai chamar de seio mau. Esse seio mau, porque não está presente, ele se volta para o bebê como perseguidor. Daí que Melanie Klein chama de posição esquizoparanoide. Por quê? Porque esquizoparanoide é uma palavra para dizer esquizo, dividido, paranoide, perseguido. É o estágio antes da capacidade simbólica, ou o estágio ainda primitivo do ego, para falar que o bebê ele não tem estrutura. Se ele não tolerar essa angústia da ausência do seio, ele vai lançar identificação projetiva. E essas identificações projetivas, Bion vai dizer que são os elementos beta, que são elementos que não vai dar condições para que surja o pensamento. Então, esses elementos beta, eles são armazenados, mas de uma forma diferente dos elementos alfa, porque tudo começa na tolerância com a ausência do seio. Ao tolerar a ausência do seio, vai haver uma organização de elementos alfa que vai produzir a capacidade simbólica, mas a não tolerância vai desorganizar, porque os elementos beta, eles vão trazer excesso, sensações corporais, porque é isso que faz a identificação projetiva. Então, ao experimentar a ausência do seio como seio mau, o bebê vai reagir projetando na mãe as identificações projetivas, que é a negação, a cisão, a idealização, que são os mecanismos de defesa do ego ainda primitivo. Então, essa é a diferença entre elementos alfa e elementos beta. Os elementos beta não proporcionam uma estrutura para que o pensamento seja desenvolvido. Então, o que o Bion vai colocar? Veja, ele usa essa divisão de esquizoparanoide depressiva, a esquizoparanoide num período arcaico, marcado por excesso de identificação projetiva, e a posição depressiva. A posição depressiva é quando se dá o início da capacidade simbólica. Em Melanie Klein, a posição depressiva é quando o bebê começa a perceber a mãe por inteiro e não como um objeto dividido em
bom e mal, em seio bom e seio mau. Então, o que o Bion vai dizer? Que, da mesma forma como o Klein vai dizer que, ao sair da posição esquizoparanoide e ir para a posição depressiva, o bebê vai estar com um ego mais estruturado para suportar a ausência do seio, porque agora, nessa posição depressiva, ele percebe o objeto por inteiro, a mãe por inteiro, e o termo posição depressiva está por quê? Ao perceber que o seio bom e seio mau de outrora é a própria mãe, vai começar o estágio da culpa e da reparação por ter projetado na mãe toda aquela pulsão destrutiva, aquela angústia, aquela pulsão de morte, de acordo com Freud. Então, o que o Bion vai dizer? Que esses elementos vão representar as perdas inevitáveis no curso do desenvolvimento. Então, o que ele quer dizer com isso? Que se durante esse período da formação do ego houve excesso de identificação projetiva, ele vai dizer que houve excesso de produção de elementos beta. Então, houve uma constituição de personalidade de baixa capacidade para tolerar a frustração. Ao mesmo tempo, isso significa que uma pessoa que durante a sua formação teve excesso de elementos beta, ela provavelmente vai ser uma pessoa que vai lhe faltar pensamento diante das adversidades. Vamos um exemplo? Pessoas que não toleram contradição, não toleram opiniões opostas. Pessoas que querem resolver as coisas na agressão, na briga, no confronto corporal. Porque veja que, embora adulto, a estratégia, a reação, ela continua sendo somática, corporal. Então, pessoas intransigentes são pessoas que, provavelmente, em seu histórico, na sua formação, elas tiveram um grande desenvolvimento, grande projeção, identificações projetivas de elementos beta, diferente dos elementos alfa. Porque no elemento alfa há aquela passagem da posição esquizoparanoide para a posição depressiva, onde a pessoa, ao tolerar a frustração, ele vai começar, então, a buscar uma solução no pensamento, na abstração, naquilo que não é concreto. É justamente esse comportamento que se espera de um adulto. É não resolver os conflitos corporalmente falando, com agressividade, mas sim buscando um entendimento, dar sentido àquela experiência. É o que nós chamamos de capacidade de empatia, de colocar-se no lugar do outro, é justamente dar sentido a uma experiência que quem não tem maturidade vai partir para o confronto, para a agressão verbal, para a agressão física, é justamente a reação corpórea ou corporal que representa um ego não maduro o suficiente para produzir a capacidade de simbolizar, de dar sentido à experiência. Então, o que são os elementos alfa? Os elementos alfa é a primeira função predominante no aparelho psíquico. Os elementos beta só vão surgir se houver falha, se não houver essa progressão, essa busca do seio, essa tolerância à frustração pela ausência do seio, e então essa capacidade para buscar uma solução subjetiva no pensamento. E essa capacidade de tolerar a frustração, o que vai acontecer? Vai haver aí uma unidade psicossomática. Dentro da teoria de Winnicott, vai haver aí uma integração psique-soma. Porque o bebê com ego ainda não maduro, ele não tem capacidade para nomear ou dar sentido, símbolo àquela experiência, ele vai experimentar ela no corpo. Se ele consegue não descarregar de imediato essa pulsão, essa agressividade, pelo incômodo, pela frustração da não realização do desejo, do objeto da sua necessidade, ele vai começar, então, a produzir a capacidade simbólica. É daí que vai ter a origem a produção de sonhos e a função do intelecto. Então, você veja que Bion, ele muda. De que forma que ele muda? Ele vai dizer o seguinte: o aparelho psíquico ele só vai surgir como efeito da pressão dos pensamentos. Primeiro vem o protopensamento, que vai dar espaço para o pensamento, e o pensamento vai obrigar a criação de um aparelho para dar conta do pensamento. Então, essa é a diferença entre Bion, porque ele coloca que o pensamento antecede não só o pensador,
mas também a necessidade de criar um aparelho psíquico. Na próxima aula, nós estaremos falando sobre barreira de contato. O que é a barreira de contato? Vai determinar se vai ser uma tela beta. A barreira de contato, ela vai surgir com o êxito da função alfa. Mas se a função alfa não tiver êxito, se os elementos beta prevalecerem, vai então surgir a tela beta. Esta tela beta é o pensamento caótico, é a confusão, é a desorganização. Hoje estaremos falando também sobre o pensamento vazio. Se você gosta desse conteúdo, gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, clique em compartilhar para os amigos e ative aí o sininho para que você seja avisado quando nós postarmos a nossa próxima aula, que será a quarta aula, onde estaremos dando continuidade a esse tema. Há um pensamento em busca de um pensador, em Wilfred Bion. Até a próxima e eu aguardo você.